Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, o trabalho do Luxemburgo, ele não existe mais, taticamente. Se é que um dia existiu, ele teve uma invencibilidade aí de 10, 11 jogos, uma invencibilidade muito enganosa. Ele teve um avanço em determinado momento nas Copas, o que acabou salvando o seu pescoço e o seu trabalho, fazendo uma figura de linguagem aqui para o futebol, né? Com toda certeza. O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, quando ele vence fora de casa, ele estava praticamente na rua. E aí ele conquista aquela vitória, e o gol do Roger Guedes e tudo mais, e depois acaba se recuperando, vem a classificação na Copa do Brasil contra o próprio Atlético, que ninguém imaginava. Ninguém imaginava, depois de perder 2-0, mas uma grande ajudinha do senhor Eduardo Cudê, né? Que botou só reservas no primeiro tempo e aí o Corinthians conseguiu o resultado e acabou classificando nos pênaltis. Porque tem isso, né? Se você deixar para levar para pênaltis com o Corinthians, é suicídio. Porque lá está um dos maiores goleiros da nossa história. E o Corinthians sabe disso. E muitas vezes exagera ao se valer disso. Mas o Luxemburgo, especificamente, ele tem, e aí vamos para a informação, e aí aos poucos eu vou dando a minha análise aqui, fazendo a minha leitura dos fatos. Tem muita gente incomodada internamente com a postura do Luxemburgo, que, repito aqui, já falei isso para vocês em outras oportunidades, sempre foi um cara inventivo, ousado, ofensivo. E nessa passagem pelo Corinthians, a gente pode pincelar algumas situações positivas dele, mas uma das negativas é que ele se tornou um cara medroso, um treinador cauteloso demais ao enfrentar as equipes. E quando a gente fala de Corinthians, e as pessoas que trabalham no Corinthians, e as pessoas que assopram nos ouvidos dos dirigentes, dos comandantes do Corinthians, elas se preocupam porque elas entendem o tamanho desse distintivo, entendem o tamanho do clube. E quando você tem um treinador do quilate do Vanderlei Luxemburgo, e aí eu tô falando de história, é inadmissível um Corinthians entrar contra qualquer adversário. Pode ser o Real Madrid, pode ser o Manchester City. Você não pode entrar para perder de pouco. Uma coisa é você usar uma estratégia, né? Ó, final do Mundial contra o City, vamos aqui baixar um pouco as linhas e tudo mais. Agora, você não pode, dentro da nossa realidade, enfrentar qualquer adversário e dizer que queria terminar o primeiro tempo perdendo por 1-0. Cara, isso é motivo de demissão. No intervalo. Do tipo, é sério isso mesmo? Você entrou para perder de 1-0, vestindo a camisa do Corinthians? E o pior é admitir isso publicamente. Já falei aqui sobre as entrevistas dele, isso até não me incomoda, de novo a informação, as pessoas internas. O que incomoda mesmo é o trabalho do dia a dia. Já não mais tão confiança dos atletas em relação ao treinador, porque o Luxemburgo tem uma capacidade, ele tem uma habilidade. Em determinado momento ele construiu um ambiente positivo, porque ele tem muita resenha, ele é um cara da conversa, ele é um cara que promove jovens, ele dá oportunidade para todo mundo, ou quase todo mundo. Ele conversa com os medalhões, porque ele puxa os medalhões, os principais jogadores por lado dele. Ele conta muita história. Então, assim, fazendo uma comparação, né, com o Vitor Pereira, por exemplo, é um cara que distensiona o ambiente. O problema é que quando os resultados não vêm, o jogador ele vai pensar naquilo que ele precisa oferecer para o seu torcedor. Até em termos individuais, né? Ele precisa dar conta do recado. E aí quando ele depende do seu treinador, do seu comandante, para que ele lhe passe uma informação, uma orientação, uma motivação, uma entrega maior para vencer um jogo, e ele não encontra isso no seu líder, isso costuma gerar essa desconfiança. E quando o elenco começa a desconfiar do comandante, acaba, gente. Acaba. Realmente você não consegue ter sequência, porque tá sendo muito visível e notável nos últimos jogos, os jogadores do Corinthians, primeiro, perdidos em campo, sem função, sem nenhum padrão, o sistema tático completamente confuso e falta de competitividade. Eu vou usar essa palavra para não usar falta de vontade, falta de compromisso. Eu não quero colocar numa questão subjetiva aqui a ponto de duvidar do caráter dos atletas, não é isso. Mas muitas vezes, e é natural que isso aconteça, até de forma instintiva, quando o jogador não confia mais no seu líder, no seu comandante, ele não entra em determinada dividida, ele muitas vezes acaba tomando um drible porque está no lugar errado. É problema tático também, quando o jogador ele não consegue competir.
tem essa relação. Porque às vezes a gente coloca só na conta do emocional, na conta da motivação, e não é só isso. Se o jogador não tá exercendo uma função em que ele tem a aproximação dos setores, em que ele tem um jogador para combinar passe, em que ele tem o Yuri Alberto, por exemplo, vou dar um exemplo, em que ele não recebe, em que ele não tem um meia de chegada para tabelar com ele, que ele não tem um atacante chegando de lado, que quando ele faz o pivô ele vê que ninguém chega para ajudar. Quando as coisas começam a acontecer, é isso, o cara vai desmobilizando. É natural. E é isso que está acontecendo. Tô dando um exemplo de uma situação específica. E a gente pode falar sobre vários setores. Salve, salve, fiel torcedor corintiano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. Meus amigos. O próximo jogo do Timão aí vai ser contra o Grêmio aí, válido pelo Campeonato Brasileiro, fiel. O Timão que vai defender uma invencibilidade de 6 jogos recentes aí contra o Grêmio. O Grêmio, né, que vai ser um adversário da próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro aí. Lembrando, fiel, que a última derrota do Timão diante do Tricolor Gaúcho aconteceu só lá em 2018, fiel. De lá pra cá, os times se enfrentaram em 6 oportunidades, com 5 empates e 1 vitória do Coringão, fiel. Meus amigos, o Timão chega aí pro duelo dessa segunda precisando se recuperar aí urgentemente no Campeonato Brasileiro, né? Já que não vence aí há 4 rodadas, né, no campeonato, está apenas a 5 pontinhos aí à frente da zona de rebaixamento, fiel. Já o Grêmio aí já tá na 3ª posição e vem de derrota aí de 2-0 diante do Red Bull Bragantino, fiel. O Timão, né, o Corinthians e o Grêmio vão se enfrentar aí nessa segunda-feira amanhã às 21 horas da noite, né, horário de Brasília esse, né, na Neoquímica Arena aí dentro da casa do Coringão. O jogo, quem lembra desse jogo, que o jogo foi adiado aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, amigos. Já que o tema do vídeo aí é falando sobre o Vanderlei Luxemburgo, esse vai ser um jogo importantíssimo aí para a sequência aí do técnico. Para dar uma sequência aí pro técnico Vanderlei Luxemburgo, já que ele vem sofrendo algumas derrotas e empates aí, de acordo com os últimos jogos do Corinthians. Isso até porque ele tá com uma baixa aí enorme, tanto internamente quanto externamente aí, né? Mas a minha opinião, fiel torcedor corintiano, eu acho que o Corinthians ele consegue ganhar com muito sufoco esse jogo assim do Grêmio, nem que seja por 1-0, 2-1, mas na minha opinião o Corinthians consegue vencer sim o Grêmio dentro de casa, porque o Corinthians é muito forte dentro de casa, mesmo não tendo um time bom, não tendo um time qualificado para isso, fiel. E você, fiel torcedor, qual o seu palpite para esse jogo? O meu é 1-0 Corinthians. E o seu palpite para esse jogo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu vai Corinthians. Se inscreve no canal, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.